Olá a todos e todas, começando aqui mais um programa Eu Tenho Direito, o podcast voltado ao debate e à discussão do trabalho da assessoria jurídica do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, bem como dos escritórios conveniados. Hoje estamos aqui para falar dos acidentes de trabalho, das doenças profissionais, claro, sempre focando o meio bancário, mas dando também pinceladas dessa realidade no mundo do trabalho como um todo. Para isso, temos aqui, como eu digo sempre, convidados especialíssimos. Aqui ao meu lado, ele, prata da casa, já foi nosso diretor de saúde aqui do Sindibancários, empregado da Caixa Econômica Federal, bancário da Caixa, né? Diretor do Sindibancários, Jailson Prodes. Olá, Jailson, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Esse tema é muito importante porque trata principalmente da saúde, da segurança do trabalhador, mas principalmente está vinculado à realização profissional sem que haja o adoecimento, sem que haja a agressão, né, do meio ambiente do trabalho ao trabalhador. Então, o trabalhador ele tem direito a realizar o seu trabalho, a sua profissão, sem que seja agredido por metas, agredido por pressões, agredido pelo próprio ambiente ou mesmo por exigências descabidas, exigências de uma certa forma, né, que não fazem parte eh, daquelas tarefas, mas são impostas, né, muitas vezes para se atingir metas absurdas. Então, esse é um tema muito importante. Acho que vamos debater aqui um assunto que vai trazer muito proveito para não só para os trabalhadores bancários, mas para todos os trabalhadores. É isso aí, é isso aí. E para a gente fazer esse debate com ainda mais qualidade, temos aqui conosco também ela, advogada, sócia da VM Advogados, assessora jurídica aqui do Sindibancários e especialista na área previdenciária, Daiane Matos. Olá, doutora, tudo bem? Tudo ótimo, Caio. Um prazer estar aqui novamente, né, na presença do Jailson, um grande amigo, e concordo com ele. Esse tema, para mim, em especial, saúde do trabalhador, é um tema muito caro, muito especial, e acho que vai ser uma conversa bem produtiva. É isso aí, os melhores convidados sempre voltam aqui. Então tá, meu povo, antes da gente começar direto no assunto, o mantra youtuber de sempre, dê o seu like, comente aí o que está achando, sugestões de temas para as próximas, sempre é válido, a gente tá sempre de olho aí na caixa de comentários, inscreva-se no canal, toque a sineta e é assim que a gente vai. Bom, primeiro vamos falar sobre uma notícia no nosso site sindibancarios.org.br de 26 de abril de 2021, indenização por acidente de trabalho. Morte por Covid gera indenização por acidente de trabalho em Minas Gerais. Decisão da Justiça reforça a luta de entidades sindicais para que empresas e bancos, como a Caixa do Jailson aqui, se responsabilizem por quem é obrigado a trabalhar presencialmente. Em decisão no último dia 15 de março, na Vara do Trabalho de Três Corações, a terra onde Pelé nasceu, condenou uma transportadora a indenizar em R$ 200 mil a título de danos morais a família de um motorista que morreu pelo novo coronavírus. É como a gente falou, né? Vamos falar dos bancários, mas também vamos falar de um pouco da realidade para além dos bancários, de todos os trabalhadores, a título de danos morais. Segundo o juiz, ficaram evidentes os requisitos para o dever da empresa de indenizar, já que o homem começou a sentir os sintomas no 9º dia de uma viagem de trabalho. Como o período de incubação da doença é de 4 a 5 dias, o magistrado mineiro considerou que o empregado contraiu a doença enquanto trabalhava. Depois a gente vai falar ali um pouco em relação à Caixa, à pandemia, questão de nexo causal, mas primeiro, a gente já tendo em vista essa notícia, queria que a doutora explicasse para nós um pouco o que é o conceito de acidente de trabalho. O que é um acidente em geral e o que é um acidente de trabalho. Tá ok. Bom, o acidente de vamos começar, na verdade, pela questão da doença do trabalho. Tá? A doença do trabalho, ela é uma doença que ela é causada, agravada pelo trabalho profissional, né? Então, quando tu está numa atividade profissional, se tu tem, por conta do desempenho, do exercício dessa atividade, um diagnóstico, essa doença ela pode ser
ter diretamente causado, né, causada pelo trabalho ou agravada, enfim. O acidente de trabalho, a gente tem 2 tipos, né, de acidente. Tem o acidente de trabalho típico, que é aquela situação que acontece no exercício da atividade profissional. Então, ela não é exclusiva a determinada atividade, ela pode acontecer no desempenho de qualquer trabalho, de qualquer atividade No, profissional. no caso desse nosso motorista, seria, por exemplo, ele bater o carro. Ele estava motorista, dirigindo, bateu o carro durante o trajeto dele, durante o trabalho dele, né? Enfim, alguém que é enfermeiro, médico, trabalha em hospital, tem algum contágio ali de doença infecto-contagiosa dentro do ambiente de trabalho, acidente de trabalho. Né? Uma professora que está na escola e acaba torcendo o tornozelo, acidente de trabalho. Então, a gente poderia ficar a tarde toda falando dos tipos de acidente de trabalho. Mas, basicamente, o conceito é esse. O acidente de trabalho típico é aquele que ocorre durante o trabalho, durante a jornada de trabalho. E o outro tipo seriam o quê? O outro tipo, existem outras situações. Por exemplo, o acidente de trabalho de percurso, né? Que é aquele acidente que acontece quando a pessoa está indo ou voltando do seu trabalho. Então, ela já saiu do estabelecimento, do local de trabalho onde a atividade é exercida, já saiu, ou está a caminho desse local e acontece esse tipo de acidente, né? Que é chamado acidente de percurso. E esse acidente ele pode acontecer de diversas formas, né? No trajeto de ida ou de volta, pode ser dentro de transporte público, dentro de carro particular, caminhando de bicicleta, enfim, não tem um modelo, pode ser. O que caracteriza é o trajeto de ida e de volta do trabalho, tá? E a gente tem os acidentes em geral, que daí não tem relação com o trabalho, mas que não é o foco aqui, né? Sim. Daí, por exemplo, porque a gente falou aqui, hipoteticamente, um motorista batendo carro, que é extremamente relacionado ao fazer dele. O fazer dele, ele é motorista, ele dirige carro, uma batida de carro. Por exemplo, se eu seria um acidente de trabalho típico ou seria outra situação? Se eu estou num lugar, no meu trabalho, e o teto desaba sobre mim, algo desse tipo, é um acidente de trabalho típico porque não está vinculado diretamente à função que eu exerço, né? Foi uma grande fatalidade, né? É acidente de trabalho. Se tu tá dentro da tua empresa, do teu local de trabalho, o teto desaba, é acidente de trabalho. Porque tu tá ali só porque tu tá exercendo a tua atividade remunerada. Então, tu tá dentro do teu local de trabalho, se enquadra como acidente de trabalho. A gente chama de acidente de trabalho típico porque é acidente, né? Já o acidente, a doença profissional que é adquirida, agravada, desencadeada, enfim, pelo trabalho, ela é um acidente de trabalho, mas não é típico, porque não foi um acidente em si, foi uma doença que foi desencadeada, enfim, e daí se chama de acidente de trabalho. E a gente acaba diferenciando a doença profissional, que se equipara a acidente de trabalho, quando o acidente acontece de forma típica, através de um acidente mesmo, o teto que desaba, se usa o termo acidente de trabalho típico, porque é um acidente, né? Sim. Quando é uma doença profissional adquirida pelo teu trabalho, desencadeada pelo teu trabalho, ela se equipara a acidente de trabalho. Né? Então, a gente utiliza essas duas questões de nomenclatura mesmo, mas o conceito é o mesmo. Então, doenças que são adquiridas, agravadas ou desencadeadas pelo trabalho, elas se equiparam a acidente de trabalho. É isso aí. Já já a gente vai falar das doenças e tudo mais. Bom, ali, nesta primeira notícia que a gente falou do motorista, o magistrado ele justifica que foi estabelecido o nexo causal entre esse motorista ter viajado e então ter contraído a Covid. E, na época, essa notícia é de abril de 2021, a pandemia estava bombando, infelizmente, né? A gente lembra o que foi a pandemia, é importante, inclusive, não esquecer, né? Para a gente avançar realmente. E quem estava muito na linha de frente, foi extremamente importante no país, foram os bancários e bancárias, empregados e empregadas da Caixa. Já vou levantar aqui para o Jailson, mas a discussão naquele momento era a seguinte:
No caso dos bancários da Caixa, que estão trabalhando presencialmente, lidando com aglomerações nas agências, porque lembremos, a Caixa estava pagando o auxílio emergencial, que salvou muita gente da fome. O nexo causal, relação entre a doença e o trabalho, é claro, e a lei também garante direitos para empregados que contraíram vírus de colegas doentes, empregados em home office, que compareceram na unidade de lotação por razão de trabalho, ou empregados contaminados no transporte público, indo ou voltando do trabalho. Jailson, função quase que heróica que os bancários da Caixa prestaram durante a pandemia, né? E se expuseram. Isso a gente também não pode esquecer. Sim, várias categorias de trabalhadores durante a pandemia que assolou o mundo, né? E que no Brasil a gente teve um enfrentamento, principalmente pela atividade profissional de vários trabalhadores, na área de saúde, na área de segurança e pelos bancários também. Nós tivemos ali características, né, de trabalho heróico, porque a gente se expôs, né, a uma pandemia, né, que se apresentava de forma inovadora, né, e, a forma de transmissão, além de ser pouco conhecida pelos cientistas, né, era muito violenta, né? Então, todos estavam correndo risco extremo, né, diante da exposição. A maioria foi orientada a se proteger, orientada a evitar aglomeração, né, orientada a, fazer procedimentos preventivos, mas algumas profissões tiveram que continuar o atendimento, né, eram necessárias, né, e os bancários estavam dentre essas profissões e correram riscos, né? Muitos bancários contraíram Covid no atendimento ao público, né, fazendo a sua prestação de serviço. Graças a esse atendimento, como tu mesmo falaste, na Caixa Federal foi realizado o pagamento, né, de vários benefícios sociais que atenderam as populações mais necessitadas, né? O segmento social mais necessitado, que naquele momento em que foi a situação mais grave da pandemia, né? Muitos negócios fecharam, muitos empregos, Quebra geral, né? muitos empregos deixaram de existir, né? Muitas famílias ficaram sem o seu ganha-pão e dependeram, né, desses benefícios sociais. E diga-se de passagem, o governo de plantão à época, né, além, né, de não levar a sério a própria pandemia, Gripezinha! além, cough, além de eh, não priorizar, né, a vacinação em massa e recomendar medicações que não se comprovavam eficazes, né, também, né, não propôs uma medida social que contemplasse esse segmento social, né? Quem fez a proposta, né, de ampliar o pagamento dos benefícios sociais, essa proposta foi feita no Congresso, não foi feita pelo Executivo, né? Isso a gente tem que relembrar. Então, foi um governo que desdenhou, né, da saúde pública, desdenhou do povo brasileiro diante de um mal que assolou o mundo e assolou o Brasil. Teve mais de 700 mil mortos no Brasil, né, uma coisa absurda, né, desnecessária. E os bancários estavam nessa situação de risco, né, fazendo esse atendimento e, com certeza, né, muitos
foram contaminados pelo vírus, fazendo o seu trabalho, fazendo a sua prestação de serviço. Tá aí. Bom, agora eu pedi pro Diego rodar aqui na tela um vídeo, rapidinho, vídeo do Casemiro, nosso diretor aqui, Luiz Casemiro, na época da pandemia, para a gente mostrar também que o sindicato estava vigilante e tentando, da forma que podia, auxiliar os bancários nessa difícil missão. Roda na tela para nós, Diego, por favor. Bom dia, colegas. O Sindicato dos Bancários tem percorrido as agências para verificar se os protocolos de segurança estão sendo seguidos, se os bancos estão disponibilizando os IPIs nesse momento difícil que está sendo com essa pandemia. Caso a sua agência não esteja recebendo IPI ou não esteja seguindo os protocolos, contate o Sindicato dos Bancários, contate algum dirigente do sindicato que nós estaremos verificando e cobrando os bancos para que sigam os protocolos e disponibilize os IPIs para vocês. Muito importante cuidar da sua saúde nesse momento, cuidar dos seus familiares e conte com o sindicato nesse momento tão difícil para todo mundo. Tá aí, recado do Casemiro, isso era julho de 2020, de máscara ainda. As máscaras foram extremamente importantes, mas que bom que elas ficaram para trás. Eu queria fazer mais uma pergunta para a doutora Daiane, em relação assim, por exemplo, um bancário que, por meio desse atendimento na pandemia, para a gente entender qual é a abrangência desse conceito de acidente de trabalho. Ele adquiriu Covid e depois ele teve sequelas permanentes. Isso poderia ser judicializado? Com certeza, né? Com certeza. Inclusive, a partir do diagnóstico do Covid, a partir do tempo que ele precisou ficar afastado das atividades profissionais dele, se foi necessário encaminhar pedido de benefício de incapacidade temporária junto ao INSS, ele, enquanto bancário, o INSS, enfim, atendendo ao público nessa situação de pandemia, o INSS, em tese, né, deveria analisar essa condição dessa atividade profissional dele e reconhecer o benefício de auxílio-doença, de benefício de incapacidade temporária na espécie acidentária, como uma doença profissional, né? Então, esse seria o tratamento adequado. Daí seria doença profissional, não seria acidente de trabalho isoladamente, né? Doença profissional é acidente de trabalho, né? Ah, Porque tá. a doença profissional ela se equipara a acidente de trabalho, Ah, tá? tá. Para todos os efeitos legais e garantias que a pessoa tem em decorrência desse benefício, tá? Então, se porventura essa pessoa teve um agravamento e até uma sequela, isso pode sim ser, ele pode ser amparado pelos dois lados, pela Previdência Social, com a manutenção de um benefício reconhecidamente acidentário, né? E do outro lado, a questão da empresa, né? Indenizar esse trabalhador por conta desse diagnóstico e desse acidente de trabalho, daí nas devidas proporções à sequela que ele adquiriu em decorrência disso, né? Então, por isso que é tão importante também o trabalhador, o bancário, procurar o seu sindicato, procurar assistência jurídica, né? Porque muitas vezes a pessoa, fiquei doente, apresentei atestado, me afastei, mas às vezes até a pessoa tem uma doença profissional, adquiriu uma doença no trabalho e não sabe, né? Então, existem, inclusive, enquadramentos legais que o próprio INSS tem que observar, o código da doença pode estar relacionado lá como uma doença já reconhecidamente como profissional, enfim, né? Então, é muito importante. Aqui, os sindicatos bancários têm o departamento de saúde que faz todo esse acolhimento, né? Desde do primeiro atestado que a pessoa recebe ali. Então, é muito importante o trabalhador buscar ajuda, né? Buscar entender também os seus direitos, porque o benefício, partindo para a questão previdenciária agora, né? Se o benefício ele é concedido na espécie acidentária, como acidente de trabalho, ele dá garantias para o trabalhador, né? Que são estabilidade provisória no emprego a partir de 1 ano, estabilidade provisória no emprego de 1 ano a partir da data da cessação daquele benefício acidentário, né? O empregador ele está obrigado a recolher fundos de garantia durante todo o período de afastamento que a pessoa apresentar, né? Enfim, se ela ficar afastada 1 mês ou ficar afastada 2 anos, ela tem direito ao recolhimento do fundo de garantia mesmo não exercendo a sua atividade profissional,
né? Então, são direitos que têm que ser observados. A própria convenção coletiva prevê várias situações, garantias para o empregado afastado, né? Então, é bem importante buscar essas informações para saber de que forma tu está amparado, né? Sim. E por falar em Previdência Social e INSS, bancários, afastamentos em alta. Notícia dos nossos parceiros, companheiros lá do Sindicato dos Bancários de São Paulo e Osasco, 22 de julho de 2022. Mais de 40 mil bancários se afastaram por doenças e acidentes de trabalho em 10 anos. De 2012 a 2021, mais de 40 mil bancários, 42.138, tiveram direito ao benefício acidentário reconhecido pelo INSS, por conta de doenças e acidentes relacionados ao trabalho. No mesmo período, 156.670 bancários tiveram reconhecido o afastamento por doença comum. Cerca de 54% destes benefícios comuns, no entanto, referem-se às doenças características do trabalho bancário, transtornos mentais, Lerdort e do sistema nervoso. Ou seja, o que foi reconhecido como acidentário pelo INSS não condiz com a realidade, já que o adoecimento ligado ao trabalho é muito maior do que o efetivamente reconhecido. Já Jailson vai explicar para nós as mudanças por que passou, porque ele já vivenciou bastante a categoria bancária, sabe que era de um jeito os afastamentos, o tipo de doença, hoje é de outro. Mas antes eu queria fazer mais uma pergunta para a doutora Daiane, de como é que funciona esse afastamento via INSS? Entre o sujeito perceber que está mal, foi lá no médico, conseguiu um atestado, até ser afastado pelo INSS. Como é que isso funciona? Bom, a pessoa, enfim, acaba contraindo uma doença profissional, né, adoecendo no trabalho, ela, a partir do 16º dia de atestado, ela necessariamente tem que ser encaminhada ao INSS. Então, os primeiros 15 dias de afastamento do trabalho são remunerados pela empresa e a partir do 16º dia ocorre esse encaminhamento, né, ao INSS para agendamento de perícia médica, tá? Então, existem algumas situações que quando a gente está falando de acidente de trabalho, de doença profissional, que tem que ser observadas, né? Existe um documento formal que é o CAT, né? Quer dizer, a CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, que ela pode ser emitida pela empresa, pelo empregador, quando ele já reconhece aquele afastamento, aquela doença descrita no atestado como acidente de trabalho. Então, ela pode emitir, né, esse documento. A empresa que faz isso. A empresa que faz, né? Enfim. Mas se ocorrer da empresa não emitir esse documento, por entender que não existe ali uma doença profissional, um acidente de trabalho, o que é bem comum, né? A empresa se negar a emitir, aí o trabalhador ele pode recorrer ao seu sindicato, inclusive aqui no Departamento de Saúde, né, esse acolhimento é feito, essa conversa, essa explicação, né? Porque às vezes eu falo, já emitiu a CAT, o que é isso, né? Então é importante tomar conhecimento disso. Então a CAT ela pode ser emitida pela empresa ou pelo sindicato da categoria, né? O próprio sindicato que emite, daí com a descrição, com os documentos necessários, atestado médico, descrição da CID, que é o código da doença. E ele acaba sendo um documento bem importante, porque ele tem que ser previamente protocolado junto ao INSS, que hoje tem os canais de comunicação através do meu INSS, enfim. E daí, a partir... quando a pessoa comparecer presencialmente no INSS para fazer a perícia médica, ela já tem ali todo o suporte da documentação, da CAT, enfim. O INSS vai avaliar, o perito médico vai avaliar a pessoa e vai fazer ali a análise não só de aptidão ou não para o trabalho, como também de nexo causal, né? Voltando ao nexo causal, dessa doença, desse afastamento com a sua atividade profissional, né? E infelizmente, por isso essa diferença de números que tu relatou aí, né? Que o INSS apresenta um número de afastamentos por acidente de trabalho, mas em contrapartida esse número é 1000 vezes maior. E também é aquilo, né? Se o governo não realizar concurso para médico perito do INSS, essa fila vai aumentando. Isso nem vou falar aqui, porque é um outro podcast, questão dos peritos médicos do INSS. Tá aí. Mas, enfim. Jailson, só para diga. concluir. Então, a gente tem... A pessoa faz essa perícia
E daí o médico, em especial, avalia a questão da incapacidade ou não para o trabalho, a questão do nexo. Então, essa diferença de números está justamente nisso, porque muitas vezes o INSS não reconhece aquela doença profissional ou aquele acidente de trabalho como acidente de trabalho. Reconhece como uma doença comum, uma incapacidade comum. Né? Então, acaba às vezes até reconhece o direito ao benefício, mas não concede na espécie acidentária. E daí a pessoa precisa recorrer judicialmente contra o INSS, pedindo a conversão daquela espécie do benefício, muitas vezes também a própria concessão, porque o INSS não reconhece aquela doença como incapacitante, enfim. Então, aí são inúmeras situações que podem vir. Tá certo. Jailson, daqui a pouco a gente traz os dados, mas teve uma diferença muito grande que em relação por exemplo, o período que começou aqui na categoria, o adoecimento ele era muito relacionado a tendinite, Ler-Dort, sei lá, uma dor no ombro, porque fazia muitas atividades repetitivas. E hoje isso mudou. Hoje é muito relacionado à saúde mental, transtornos mentais, depressão, ansiedade, burnout. Como é que foi essa mudança, essa modificação? É que o ambiente de trabalho e a organização do trabalho bancário mudou muito. Nós tivemos até o início do século XXI, até os anos 2000, nós tivemos um tipo de banco, que era aquele banco tradicional, né, com agências, com filas, com máquinas autenticadoras, com o público pagando seu carnezinho, né? E esse carnezinho, essa continha, as pessoas pagavam contas nas agências bancárias, pagavam contas nas agências bancárias, pagavam sua luz, pagavam sua água, né? Pagavam seu carnezinho, pagavam sua conta de loja, seu crediário, E né? o cheque. Cheque, tinha cheque, né? Compensação. A doutora é mais nova, ela sabe isso porque ela estuda, né, nos livros aí, né? Eu atendo a categoria Isso, bancária desde 2011, né? Então, eu sei. mas tinha toda essa rotina. Então, esses Um monte de caixa nas agências, monte né? de caixas nas agências, né? Nós éramos mais de 1 milhão de bancários no Brasil, né? Hoje não chega a 200 mil, né, bancários. Bancários e todos aqueles que trabalham no sistema financeiro, né? Chega a 300 mil, né, trabalhadores que trabalham no sistema financeiro. Então, esses documentos eles eram processados nas agências, eram processados nas agências e dali eram processados de uma forma primária e dali eram enviados para uma central de processamentos que lá faziam digitação, né, desses documentos. Então existia a categoria de trabalhadores que eram os digitadores dentro do sistema financeiro, os digitadores. Eles faziam os mesmos movimentos o tempo todo, né? Nós tínhamos os caixas, os tesoureiros que faziam os mesmos movimentos o tempo todo, né? Então eram movimentos repetitivos. Os movimentos repetitivos, tu faz uso de grupos de músculos que a gente normalmente não usa com grande intensidade. E esses músculos são levados à fadiga e dali geram as inflamações, né? As tendinites, as tenossinovites, as bursites, que são as Ler-Dort, né? Então, essa era uma característica de doença relacionada com aquela organização de trabalho que existia naquela época, né? Um trabalho de intensa repetitividade, né? Mas era um trabalho muito físico, certo? Um trabalho muito físico. E ao longo dos anos foi mudando, então. Isso foi mudando consideravelmente, né? A gente passou ali, né, no início dos anos 2000, no final da década de 90, para o início dos anos 2000, nós tivemos
adventos, né, com inovações na área de gestão, né, como o advento da qualidade total, depois os círculos de controle de qualidade, né, reengenharia, tiveram vários modismos, né, que mudaram a concepção do ambiente de trabalho e mudaram a organização do trabalho e passaram, né, a ter mais cobranças individuais por produção, né? E, e chegou ao que nós temos hoje, né? Que são cobranças por metas de produção, metas variáveis, metas inalcançáveis, porque quando, né, no primeiro semestre um banco ou um setor ou um segmento aponta uma meta a ser atingida, quando aquele segmento está quase, aquele setor, aquela unidade está quase atingindo aquela meta, o banco apresenta uma nova meta mais alta ainda, né, que gera, além do desgaste físico, gera um desgaste mental, porque são metas inatingíveis, né? E hoje a remuneração variável como peso no total da remuneração, ela é maior. Hoje nós temos uma remuneração variável que ela faz parte de um pedaço maior da nossa remuneração total como bancário. Então, hoje, tu não ter essa remuneração variável significa, muitas vezes, tu não ter mais da metade da tua remuneração anual, né? Tu não atingir metas. Daí aquela pressão por vender sempre no cangote, né? Aquela pressão por atingir metas. Muitas vezes as metas não são atingidas porque o banco não te dá as condições, não tem os meios tecnológicos. Muitas vezes o banco te obriga a fazer venda casada porque o produto daquele banco não é o melhor produto. Muitas vezes o banco não disponibiliza financiamento para te vender a quantidade de produtos que ele coloca nas metas. Então, são vários os motivos que fazem com que tu não alcance as metas, mas tu tem que alcançar aquelas metas, né? E faz com que tu concorra unidades dentro do próprio banco, unidades contra unidades, não é só a concorrência de banco contra banco, né? São unidades internas concorrendo umas contra as outras, né? Uma verdadeira autofagia. Né? A Caixa da Independência concorrendo com a Caixa do Moinhos, essas coisas assim, isso. né? Não só na Caixa, mas todos os Sim, bancos. todos. Todos os bancos se utilizam do mesmo sistema, né? Então, isso faz com que quem entre numa agência bancária hoje, vê aquele ambiente tranquilo, vê aquele ambiente com móveis modernos, né, silencioso, ache que o trabalho bancário ele é maravilhoso, ele é um trabalho que só dê satisfação, ele é um trabalho que não seja agressivo, mas não sabe que por trás desse ambiente de trabalho existe uma verdadeira máquina de moer carne humana, né? Que são a pressão do sistema para o atingimento de metas que, na realidade, são inatingíveis, né? Isso gera adoecimento físico, gera adoecimento psíquico, né? E faz com que a nossa categoria bancária seja uma das campeãs, né, de doenças de ordem psicológica, de ordem psiquiátrica. O sofrimento mental, o adoecimento mental já faz parte, né, do dia a dia do bancário. Tem bancário que toma medicamento por conta para poder produzir melhor, né? Nós temos no restante
das categorias de trabalhadores, nós temos adoecimento mental abaixo de 10%. Nos bancários, nós temos um percentual por volta de 40% das doenças que são registradas, né? São registradas, fora aqueles que não registram, aqueles que não notificam, aqueles que não reclamam, continuam trabalhando adoecidos sem manifestar, sem pedir socorro, sem registrar, né? Então, é preocupante essa situação na categoria bancária. Isso aí. Para a gente ilustrar um pouco de tudo isso que o Jailson falou, pedir para o Diego para a gente exibir uma matéria do seu jornal, da Rede TVT, de 6 de fevereiro de 2019. Mas vocês vão ver que, infelizmente, é extremamente atual. O número de bancários afastados por doenças relacionadas ao trabalho aumentou 30% em 8 anos. Os motivos são alarmantes. Vão desde transtornos mentais a assédio moral. Veja na reportagem de Michele Gomes. Por medo de represálias da empresa, este bancário prefere não se identificar. Há 2 anos e meio, ele sofre de transtornos mentais que começaram após a extinção do departamento em que trabalhava. Parte foram realocadas. No meu caso, eu fui realocado, só que eu fui realocado numa área de tecnologia e eu não era de tecnologia. Quando eu migrei para essa área de tecnologia, meu cargo mudou 4 vezes em 4 meses. Então, assim, isso você pode imaginar como que fica a nossa cabeça, né? Você vem de um desempenho de alta performance, uma pessoa reconhecida pela companhia, né? Preparado para uma promoção, né? E de repente você fica sem chão. E a partir do momento que você adoece, você não é mais útil. A situação provocou um estresse profundo e resultou em 2 afastamentos. E com a volta ao trabalho, a doença piorou. Quando eu retornei da alta, voltei de novo para o mesmo local. Aí foi uma situação assim, eu era um fantasma, porque as pessoas não conversavam comigo, as pessoas não me davam bom dia. As pessoas tinham medo de mim. Havia eventos sociais dentro do banco, café da manhã, confraternização, não participava de nada. As pessoas confraternizavam, chamavam as pessoas do meu lado, mas não me chamavam. Há reuniões de equipe, de alinhamento, estratégico, de tudo que vai acontecer, né? Nunca fui chamado para nenhuma delas. Então, assim, é um isolamento, é um assédio, né? Que é uma coisa que é feita em doses homeopáticas. Dados do INSS coletados pelo sindicato da categoria mostram que o número de bancários afastados por doenças do trabalho aumentou 30% em 8 anos. Em 2009, mais de 13 mil trabalhadores receberam benefício acidentário ou previdenciário. Já em 2017, este número ultrapassou 17 mil trabalhadores. Mais de 50% dos casos referem-se a transtornos mentais. A depressão, síndrome de burnout, síndrome do pânico. Então, são essas questões, são as principais que a gente visualiza hoje na categoria bancária, entre homens e mulheres. O trabalhador bancário, ele entra para o banco com uma ilusão, que o banco é um banco bom para se trabalhar, melhor empresa para se trabalhar, só que, na realidade, ele vai enfrentar uma dificuldade muito grande, que são as metas. Os trabalhadores não participam dessas metas, elas são impostas, você não tem condições de dialogar com a gestão sobre as metas, as possibilidades, o que é humanamente possível. O secretário de Saúde do sindicato alerta que é fundamental o trabalhador denunciar os abusos cometidos pela empresa. A gente tenta dialogar com o bancário, conscientizá-lo, que tem que ter mobilização, tem que fazer as denúncias para o sindicato quando sofre um assédio moral, quando tem uma pressão. O que acontece no local de trabalho? Tem que procurar o sindicato para a gente fazer essa frente junto aos bancos e vamos continuar fazendo essa luta. É difícil quebrar esse sistema, é difícil. Eu diria que é quase impossível. Mas se a gente não tentar, se a gente não lutar, a gente não vai conseguir. Realmente lamentável essa situação que a gente acabou de ver aí na matéria dos colegas da TVT. Bom, para a gente falar, já encaminhando para o final aqui o nosso podcast, como eles disseram ali, depressão, ansiedade,
burnout. E é desse que a gente vai falar aqui. Infelizmente, essa é a realidade de muitos trabalhadores como um todo e também dentro da categoria bancária. É uma notícia do nosso site, Sindibancários, 11 de maio de 2015. Ex-gerente ganha ação contra Itaú por síndrome do esgotamento profissional, burnout. Segunda turma do TST, Tribunal Superior do Trabalho, aumentou para R$60 mil o valor da indenização a ser paga a uma ex-gerente operacional do Banco Itaú, que foi diagnosticada e afastada pelo INSS com a síndrome de burnout, transtorno psicológico provocado por esgotamento profissional decorrente de estresse e depressão prolongados. Para o ministro José Roberto Freire Pimenta, relator do processo, a patologia, a doença, representa prejuízo moral de difícil reversão, mesmo com tratamento psiquiátrico adequado. Depois de mais de 26 anos prestando serviços ao Banco Banestado S.A. e posteriormente ao sucessor Itaú, que o Banestado foi privatizado, a trabalhadora passou a apresentar humor depressivo, distanciamento dos colegas e desinteresse gradual pelo trabalho. É exatamente na linha daquilo que o Jailson tinha falado antes e depois a gente deu continuidade vendo a matéria dos colegas da TVT. Bom, daí eu aproveito isso para perguntar para a doutora. Esse tipo de situação tem chegado bastante aqui, vocês quando atendem no plantão jurídico, e assim, realmente, como a notícia nos mostra, há algo a ser feito, Quando que o pessoal pode encontrar vocês aqui para ter essa conversa, ter esse diálogo e, se for o caso, entrar com uma ação contra os bancos e, enfim, tocar o trabalho jurídico? Sim. Eu pessoalmente atendo a categoria bancária, atendo aqui no Sindicato dos Bancários de Porto Alegre desde 2011, Então, no início, era muito comum, assim, as discussões, o adoecimento, encaminhamento ao INSS, discussão contra a empresa, contra o banco, por esse adoecimento, basicamente nas questões físicas, Então, as lesões de esforço repetitivo, a pessoa chegava aqui e daí tu via, era praticamente departamentos inteiros, Aí vinha o pessoal da tesouraria, da compensação, muita digitação, Então, era o mais comum. Eventualmente aparecia alguma questão de adoecimento mental, mas realmente não era a maioria. E a gente vê isso crescer muito nos últimos tempos, Então, todas essas notícias, com certeza, amparam isso. E o atendimento que eu faço aqui, que o escritório faz aqui dentro do Departamento de Saúde, na assessoria da saúde do trabalhador, a gente vê esse número de atendimentos crescer muito mais na parte do adoecimento mental, Então, é muito disso que o Jailson colocou. A gente tem, principalmente a área comercial dos bancos, muito adoecida, muito afetada. A gente já ouviu cada coisa ao longo desses anos todos. Uma que me impactou muito, que na época eu estava grávida e tal, e uma bancária me falou das metas, que eram absurdas, que ela tinha que vender não sei quantos seguros, não sei quantos... enfim, consórcios, seguro de vida, blá, blá, que o gestor dela chegou e disse assim, tu só vai sair daqui para buscar tua filha na escola. Ela tinha um horário, saía todo dia, determinado horário para buscar a filha. Tu só vai sair daqui quando tu vender mais 2 seguros de vida, sei lá. E daí ela entrou em crise, assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ela começou a ligar para a família. Eu preciso que tu... Olha só, o nível... E era uma pessoa que já vinha adoecida por essas metas, por esse assédio, E daí chegou aí ela viu o absurdo daquilo, depois que a pessoa se acalma, vê, como assim? Isso é um absurdo, Daí ela procurou o sindicato, conversou. Ela começou a ligar para a família para vender. Para vender o seguro, atingir aquela meta de mais 2, tipo, fazia... Não foi nem para dizer, fulano, busca lá para mim. Não, foi para vender o seguro. Ela pegou... Tem meia hora. Tu tem meia hora para sair para buscar tua filha. Tu só vai sair, eu só vou deixar que tu saia do banco se tu vender mais 2 seguros de vida. O que ela fez? Ela começou. Oi, prima. Eu tenho um seguro de vida que tô precisando muito, não sei o que, não sei o que. E daí o segundo, ela conseguiu vender para um primo, uma coisa assim, e o outro ela para ela. Tipo. Então, o nível do adoecimento, ele chega uma hora que às vezes até a pessoa não se dá conta, Fica alienada. Não se dá conta. E daí, por isso que é importante procurar. Eu acho que
quando procurar o sindicato, eu não sei. Eu acho que, basicamente, quando tu começa a perceber que as coisas não estão muito certas. A Não. gente tem um senso comum, né, de o que é certo e o que é errado. Claro. Mas eu digo Será assim... que isso acontece com o meu colega também, ou com outra pessoa, ou um outro bancário? Eu acho que... Não, com certeza. Inclusive, aqui no nosso podcast, está aqui o QR Code para que você tenha as informações dos plantões. Mas qual dia que vocês atendem aqui? O plantão, no Departamento de Saúde, onde a gente atende previdenciário e saúde do trabalhador, é de segunda a quinta-feira, das 10 ao meio-dia. Então, sempre vai ter um advogado aqui do escritório para atender. Daqui a pouco a pessoa nem chegou, nem tem um diagnóstico, ou nem está indo ao médico, mas daqui a pouco quer conversar, vem aí. O Departamento de Saúde está sempre amparado para esse acolhimento. A gente tem essa assessoria jurídica contínua de segunda a quinta, das 10 ao meio-dia. E é bem importante, até para trazer essas informações para o sindicato, para a gente, né, para a diretoria estar à frente disso, fazer política com isso, acho que é muito importante, né? E fora esse horário, o Departamento de Saúde também tem pessoas Sim, qualificadas ali claro. para atender, fazer esse primeiro acolhimento, esse Isso. primeiro atendimento. O gás, né, É, já. Não, mas ali no Departamento de Saúde tem uma equipe qualificada ali para atender, né, o restante do dia, né? Exatamente. Acho que é das- das 9 às 18, né? das 9 às 18 ali. Sem fechar Então, o meio-dia, sem inclusive. fechar o meio-dia. Então, não pode, porque que esse horário do plantão ali é o plantão de atendimento jurídico, mas o Departamento de Saúde faz o atendimento e a orientação geral, faz o primeiro atendimento para todo bancário que Sim. necessitar de orientação, que tiver qualquer dúvida com relação à saúde, com relação aos seus direitos, venha, procure o sindicato, procure o Departamento de Saúde, que vai ser atendido, vai ser acolhido e vai sair bem orientado, né, de como proceder, de como proteger não só os seus direitos, mas proteger a sua integridade como pessoa, como trabalhador. Então, tem essa possibilidade, né? Também os diretores do sindicato fazem visitas periódicas às unidades bancárias, né? Busque conversar com os diretores do sindicato, busque informações, troque ideias, que isso vai ajudar, né, para que a gente mude essa realidade. Então, além do Departamento de Saúde, nós temos também um grupo muito qualificado de diretores que tem condições de prestar, né, esse serviço, essa orientação, esse apoio, né, e fazer o encaminhamento, né, se for em caso, né, de encaminhar para o atendimento pela nossa assessoria jurídica, né, qualquer diretor vai ter condições de fazer esse encaminhamento. É isso aí. Sindibancários. Diga sim para quem defende você. Então, é desse jeito que a gente vai fechando a conta, passando a régua. Agradecer mais uma vez pela disponibilidade, atenderam o nosso convite. Daiane Matos, aqui nossa convidada, advogada, sócia da VM Advogados, assessora jurídica aqui do Sindibancários e especialista na área previdenciária. Aqui do meu lado, nosso prata da casa, empregado da Caixa Econômica Federal, bancário da Caixa e diretor do Sindibancários, Jailson Prodes. Aqui na apresentação fui eu, Caio Venâncio, mas como eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. Ali na técnica, Diego Dornelles, o pai da Cecília. Na coordenação, Aline Adolfs. Nosso diretor de comunicação é o Gilney Nunes. Este foi Eu Tenho Direito. A gente volta logo mais. Valeu!